Olá, eu sou o Luciano Scheffer, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou morador do Litoral, aqui Balneário Pinhal, e atualmente eu estou cursando no Polo de Viamão. Então, no meu trabalho em Cidreira, como pedagogo em Educação Especial, atuo nas escolas do município. O meu trabalho é lidar justamente com esse público, crianças com deficiência, com autismo, com altas habilidades. E no meu trabalho, na minha rotina, a gente lida muito com relatórios, com emissão de pareceres, enfim, há todo um volume de dados que a gente acaba trabalhando, né? E no nosso dia a dia não há uma ferramenta própria para lidar com esses dados, né? A maneira como a gente encontra para armazenar toda a informação que a gente gera é por meio de planilhas, documentos de texto, enfim, arquivos criados no computador, né? Então, o que eu pensei foi, por que não criar um banco de dados para lidar com essas informações, né? E foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi um sistema, o Facilita, um banco de dados bem simplesinho, mas tem as informações que a gente necessita no dia a dia, emitir os relatórios que a gente trabalha mais seguido. Vou mostrar já logo em seguida para vocês. A maneira como eu pensei esse sistema, eu acabei efetuando bastante pesquisa bibliográfica, fiz muitas leituras a respeito, sobre o entendimento assim, de como é que funciona um sistema, como é que funciona um banco de dados. Eu fiz entrevistas também com meus colegas pedagogos do município, sobre como eles lidam com a informação que acabam gerando. E depois teve o planejamento, o desenvolvimento em si, né? Eu acabei fazendo assim, eu escrevi meu artigo, eu fiz um storytelling também para entender um pouco sobre o que precisava ser feito. Eu fiz todo um trabalho dos diagramas ali para entender o funcionamento da minha aplicação, a prototipação das telas. E depois foi o trabalho de criar o código em si, né? Acabei utilizando como tecnologias o Node.js, HTML, CMS, CSS, desculpa. Acabei utilizando um banco de dados relacional, o SQLite, para, a meu entendimento, ser um banco de dados bem facilzinho de lidar, né, de trabalhar com ele. Para criar mais rapidamente esse banco de dados, eu utilizei SQLite Studio. E no mais é isso. Utilizei Visual Code também para desenvolver o código, né? Vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês como é que ficou então a minha aplicação. Então, esse aqui é o meu artigo, vou mostrar para vocês um pouco da estrutura dele. Eu comecei fazendo um resumo, fiz a introdução que apresenta o trabalho que foi feito. Elementos da pesquisa, delimitação do tema, problematização. Na minha área, como eu já expliquei, né, é bastante difícil ter uma solução que contemple os dados que a gente trabalha. Apresentei. Fiz uma contextualização aqui baseada em legislação para entender melhor o ambiente onde vai ser trabalhado esse sistema, vai ser utilizado, né? Aqui, campo de aplicação. Essa aqui é a forma como os dados são armazenados hoje, por meio de tabelas, enfim, coisas no Excel, salvas no computador. A solução existente hoje no município, sistema multi 24 horas, muito completo, uma ferramenta online, mas não contempla a área da educação especial, né? Os dados que os pedagogos utilizam não estão contemplados por essa ferramenta. Aqui, tecnologias que eu utilizei, Node, JavaScript, HTML, o banco de dados. E aqui começa o trabalho em si, né? Todo o planejamento, como é que foi feito. Eu fiz muitas leituras, depois eu fiz um trabalho de pesquisa, né? De entrevista com os pedagogos. Fiz um storytelling para apresentar um pouco das necessidades, do que precisava ter dentro desse sistema. Foi bem legal fazer esse storytelling. Aqui fiz levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. Para cada funcionalidade do sistema, um levantamento de requisitos. Aqui, diagrama de entidade e relacionamento. Isso me ajudou muito na hora de desenvolver o banco de dados. É possível visualizar cada uma das tabelas, cada dado que é preciso ter, onde é que estão as chaves estrangeiras, chaves primárias, enfim. Diagrama de casos de uso, dá um entendimento maior também sobre cada funcionalidade. Quem são os atores, quem vai utilizar esse sistema. Diagrama de atividades, esse aqui eu achei bem completo. Complexo de desenvolver esse diagrama, mas bem completo também. Dá um panorama de como é que é o funcionamento das coisas.
a prototipação das telas. Eu desenhei cada uma das telas, né, antes de criar, para ter uma ideia de como é que ia ficar. Pensei em algo bem simples, que o tempo também era curto, né? As conclusões finais, eu falei de como é que foi a minha experiência e as referências que eu utilizei para minha pesquisa. Vou mostrar um pouquinho agora do banco de dados. Eu utilizei uma ferramenta chamada SQLite Studio, uma ferramenta que não necessita de instalação. Me agilizou bastante a criação das tabelas, enfim, do meu banco de dados, a estrutura dele, né? Então tem tabela alunos, tabela CIDs, tabela escola, turmas, turmas por escola, turnos. Dentro de cada tabela, as colunas, os dados que são utilizados. Dá para ver aqui chaves primárias, posso ver aqui chaves estrangeiras, se houver, tipo de dados, a coluna. Vou mostrar um pouco agora do meu sistema, minha aplicação. O sistema facilita, ele conta com cadastro, consulta e relatórios. Dentro de cadastro eu posso cadastrar alunos, escolas, turmas, CIDs ou as turmas em si. Cada cadastro tem um formulário, depois as consultas, né? Consulta por aluno, consulta por escola ou CIDs. Vai consultar dentro do banco de dados, ver quem já está cadastrado ou não. Um formuláriozinho de pesquisa. E aqui a tela de emissão dos relatórios. Vai emitir o relatório em tela. Né? Quadro de alunos por escola, as escolas municipais e a quantidade de alunos com laudo. Cada diagnóstico conta com cada aluno. Todas as telas têm uma opção para voltar. Volta à tela inicial, né? Tela home. E no mais eu acho que era isso.